visto muitas mulheres cansadas, cansadas de esperar, ou cansadas na família, cansadas com o marido, cansadas com o filho. Esse desânimo vai gerando uma frustração. E essa frustração, em contrapartida, vai gerando um desânimo. A pessoa não sai do lugar. Muitas vezes a preguiça e o desânimo são fruto da frustração. São fruto das coisas que você não superou dentro de você. Mas olha, a palavra hoje está dizendo, o escândalo da cruz salva. A segunda leitura, mesmo nos seus sofrimentos e através dos seus sofrimentos, Deus pode fazer uma ressurreição acontecer na sua vida. Quantas mulheres revoltadas, que não aceitam coisas que aconteceram. Eu sei que é difícil lidar com perda, com traição, com o término de um relacionamento. Ninguém se casa querendo separar, né? Ninguém entra num relacionamento querendo sair por baixo de sofrimento. Eu respeito muito você que porventura acabou o seu relacionamento, não deu certo. Sabe, respeito muito você. Quem somos nós para jogar pedra? Porque só você sabe o que você viveu, né? Ninguém entra num casamento querendo separar, gente. A dor que é uma separação, o sofrimento, a humilhação, traumático para os filhos, tantas coisas, né? Mas muita gente eu tenho visto que desanimou, sabe, que simplesmente estacionou, desanimou, parou. O desânimo come a nossa esperança, mas você tem que lutar contra o desânimo, mulher. Não deixa mulher, homem, filho, filha, jovem, idoso, idosa, casado, solteira, não permita que o desânimo, que a frustração molde o seu futuro. Não permita. Reaja contra isso. Eu sei que é difícil aceitar, mas esses dias eu ouvi uma história sobre aceitação que mexeu tanto comigo. Não sei se você já ouviu falar da história de Arthur Ashe. Arthur Ashe foi eleito o melhor tenista do mundo em 1975. Ele venceu o famosíssimo torneio de Wimbledon, na Inglaterra. O cara jogava muito, ele ganhou mais de 35 títulos grandes na sua carreira. Roland Garros, US Open, Wimbledon. O cara violento. Ele jogava muito bem, mas como naquela época, décadas ali 80, o grande mal daquela época era a AIDS, você lembra, né? Descobriram, não sabiam ainda como lidar, não tinha coquetel, não tinha cuidado. E ele tinha problema do coração e teve que fazer uma cirurgia. E na cirurgia, por causa de uma seringa contaminada, ele foi contaminado com AIDS. Imagina, um cara brilhante, vencedor. E nos Estados Unidos, ele era muito festejado porque ele era um rapaz pobre, rapaz negro, que chegou lá em cima, naquela época de segregação racial, imagina. Então ele representava muito, um cara forte, um cara maravilhoso. E um dia, quando ele anunciou a doença dele, ao público, né, uma fã, que não aceitava, que era do bairro dele, escreveu uma carta assim para ele, dizendo: Arthur, eu não sei como Deus permitiu isso com você. Eu não entendo. Por que Deus? Por que Deus fez isso? Permitiu isso. E ele pegou aquela carta, era um homem religioso, e ele chamou os jornais ali da região e decidiu responder a carta aberta para o público, de forma pública. E ele respondeu a seguinte coisa: cara fulana, mais ou menos uns 20 anos atrás, ele respondeu, 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis. E eu era uma dessas crianças. Depois, 5 milhões dessas 50 milhões aprenderam a jogar tênis. 50 milhões começaram, 5 milhões aprenderam. Eu era uma dessas crianças. 500 mil se tornaram profissionais, e eu era um deles. 50 mil chegaram ao circuito internacional de tênis, e eu era um deles. 5 mil alcançaram os torneios Grand Slam, e eu era um deles. 50 chegaram em Wimbledon, eu era um deles. 4 chegaram na semifinal, eu era um deles. 1 foi campeão, eu fui o campeão. E quando eu estava com a taça na mão, eu nunca perguntei para Deus, por que eu, Deus? Agora que eu estou sofrendo, eu não vou perguntar, por que eu? Porque Ele sabe de tudo. Mesmo sofrendo, eu confio no meu Deus. Que coisa linda. Ele veio a falecer, um tempo depois, claro, mas deixou esse testemunho fantástico. Porque veja bem, às vezes o desânimo bate, porque o sofrimento faz você olhar só para o seu umbigo, só para a sua dor. Eu respeito o seu sofrimento, mas não olha só para o seu umbigo, olha para frente. Sabe? Às vezes você está insatisfeito com a vida que você tem, mas existem milhares de pessoas sonhando em ter a sua vida. É como aquela história
do menino brincando na fazenda, vê o avião passando lá no alto do céu, olha para o avião e sonha em um dia ser piloto e estar num avião. Aquela vida monótona da fazenda, sem graça. Aí o piloto lá de cima olha lá embaixo a fazenda e sonha um dia morar numa fazenda, cuidar da terra e estar perto da família todo dia, numa vida monótona e sem graça, porque ele não aguenta mais ficar longe da família, naquelas escalas de voo, 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 voo. Ou seja, às vezes a gente está insatisfeito com a nossa vida, mas tem milhares de pessoas querendo viver a nossa vida. E mulher, o Papa São João Paulo II diz que você é forte, justamente porque ele sabe que você é capaz de superar a causa do seu desânimo. Ele acredita que a loucura da cruz pode produzir fruto na sua vida, porque você é forte. Você, mulher, se assume a missão de ser luz, se assume a missão de colocar seus dons à disposição de Deus das pessoas, você vai transformar, ajudar a transformar esse mundo para melhor. Sabe? Os seus dons são luz para esse mundo. Os seus dons são luz para esse mundo. Mas olha só, como eu falei, falando do Evangelho que nos chama a ser sal e luz, eu quero apresentar 4 mulheres da Bíblia que de fato souberam enfrentar sofrimentos duros, sofrimentos muito complexos, perdas, dores, frustrações, que tiveram passados horríveis, cometeram erros horríveis, sabe? Mas que conseguiram dar a volta por cima e se tornaram sal e luz, colocando os seus dons, suas virtudes à disposição dos outros. Como eu falei na história de Arthur Ashe, não fique perguntando por que eu. Sacode a poeira, deixa no passado o que pertence ao passado e vai para frente, ilumina com a sua sensibilidade, com o seu dom de educar, com a sua espiritualidade forte, ilumina com a sua resiliência, ilumina com a sua dinamicidade, sendo dinâmica, ilumina com a sua generosidade. Os dons que estão no livro A Cura da Alma Feminina são alguns, tem muitos outros, claro, mas que no meu ponto de vista sintetizam algumas coisas interessantes. Enfim, a primeira